Magalhães, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Lobo-Imagéticos Condés Fotós. E aqui ao meu lado está o professor Dr. Jack Brandão. Tudo bem, professor Tudo Jack? bom, Mari? Como é que está? Estou ótima. Eu tenho certeza que está. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui para mais uma dica de série. Desta vez, a série Sem Limites, exibida na Amazon Prime. Isso mesmo. A série, ela conta a história na verdade, ela conta uma parte importante da vida de Fernão de Magalhães, que foi um navegador português responsável pela primeira viagem que deu a volta ao mundo. Eles partiram a serviço da coroa espanhola, partiram do sul da Espanha no ano de 1519 e nós vamos falar muito mais para vocês aí a respeito da série, a respeito da importância de Fernão de Magalhães já, não é, professor? Pode crer, viu? E olha, eu esperei muito essa série. Essa série, logo quando começaram as especulações que iam fazer, aí eu vi o Santoro já jogando muita coisa no Instagram, o Morte também, que é o protagonista, né, da Casa de Papel, que era o professor. Começou, eu falei, opa, essa coisa vai ser muito boa. E eu não vi a hora de assistir. Bom, a gente já fala. Mas antes, aquele nosso conhecido pedido para vocês se inscreverem em nosso canal, comentar, deixar críticas, o que for, não interajam. É isso que a gente quer aqui, né, professor? Lógico, cara, a gente precisa exatamente disso para que o canal cresça. Mas então se inscrevam no canal, tá aqui embaixo, um negocinho vermelho, inscrever. Se inscrevam-se ali, é de graça, não dói nada, você se inscreveu. Curtam, acione o sininho, ou seja, tem um sininho, tem duas bolinhas assim do lado, tipo duas aspinhas. Cliquem lá, porque todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, vocês vão receber a notificação, ok? Bom, então vamos chamar a vinheta aí, porque estamos começando mais uma edição do Imagens em Foco. Nós falamos aqui no começo desse vídeo, a série Sem Limites é voltada para a expedição de Fernão de Magalhães. É uma série espanhola e olha só, quem faz Fernão de Magalhães é o nosso ator aí, o querido Rodrigo Santoro, que dá realmente um show de interpretação aí ao longo da série, acompanhado do Álvaro Morte. Para quem não sabe, o Álvaro Morte, ele se tornou conhecido mundialmente depois de interpretar o professor em Casa de Papel. Ele faz o Elkan, que é justamente aí o capitão da nave, que juntos vão iniciar a viagem idealizada por Fernão de Magalhães. A interpretação e a interação dos dois está espetacular, pessoal, por isso vale muito a pena conferir a série. E antes de mais nada, eu já queria saber, professor Jack, um pouco mais aí da história de Fernão de Magalhães, a sua importância até para a nossa forma de ver o mundo. Diz aí, professor. Bom, Mari, é algo muito interessante. Nós temos de lembrar que o Fernão de Magalhães era português e era de uma família nobre portuguesa e é importante que desde criança, desde muito novo, ele participava das expedições também junto com os portugueses. Não se deve esquecer que Portugal foi, durante os séculos XV e XVI, a grande potência marítima e a grande potência do mundo na época. E isso fica muito claro também na própria série. Não se esqueçam, a série é espanhola. Então, por ser espanhola, os espanhóis são colocados como pessoas boníssimas, boazinhas demais, e os portugueses é que são os tiranos. Só que na realidade a coisa não era bem assim. Nós temos de lembrar o seguinte: Fernão de Magalhães, ele recebia cartas e ele possuía contato com muitas pessoas e que dizia que realmente havia uma proximidade entre o mundo espanhol e o mundo português. Por que eu digo proximidade entre esses dois mundos? Vamos lembrar o seguinte: o mundo foi dividido no século XV pelo chamado Tratado de Tordesilhas. Lembrem, Portugal era a grande potência do mundo. Só que Cristóvão Colombo acaba descobrindo a América
ou seja, acaba encontrando a América no meio do caminho daquilo que seria, a princípio, a primeira circunnavegação do mundo. Porque Colombo sabia que indo para o oeste ele chegaria às Índias, porque a ideia da esferacidade da Terra, ou seja, a ideia da Terra ser redonda, era algo comum, mais comum do que muitas pessoas dizem, erradamente. Muitas pessoas falam, não, a Terra para muitas pessoas era chata, a Terra era plana, a Terra era isso, a igreja dizia isso. Pessoal, há muita balela. Lembrem, algumas pessoas da instituição Igreja Católica acreditavam que a Terra era plana, mas não acreditavam que a Terra era plana porque havia sido dito, por exemplo, na Bíblia, por exemplo. Isso é uma ideia, uma concepção, muitas vezes, de Aristóteles, muito mais do que da Bíblia. Muitos, por outro lado, muitos padres que eram cientistas, acreditavam sim na esfericidade da Terra. Outra representação iconográfica do mundo, não esqueçam, é Jesus segurando o quê? O Deus segurando uma esfera que representa o mundo. Cara, quer mais conhecimento do que a Terra era redonda do que essa? Desculpa. Bom, voltando. Então, quando Cristóvão Colombo chega à América, o que acontece? A coroa portuguesa, ela vai tentar, a coroa espanhola, perdoe-me, a coroa espanhola vai tentar também ter o domínio dessa região. Não esqueçam, Portugal avança em direção às chamadas Índias. Então, Portugal vai costeando a África até chegar às Índias. Então, toda essa região, praticamente a leste, era domínio português. A oeste, a coroa espanhola vai ao Papa, que naquele momento era um Papa espanhol, e pede para que o mundo fosse dividido. Então, o mundo passa a ser dividido entre portugueses e espanhóis. Não esqueçam, Portugal era a grande potência e a Espanha buscava ser a grande potência. Dentro desse emaranhado de acontecimentos é que surge Fernão de Magalhães. Já nas primeiras décadas, no final da primeira década do século XVI, e pede ao rei português que financiasse, porque ele tinha certeza que haveria um novo caminho para as Índias. É óbvio que ele não imaginava que fosse tão longe, tão distante, mas ele sabia que contornando a América, o final da América, ele conseguiria ir para um outro oceano chamado Oceano do Sul, que era aquilo que ele posteriormente vai chamar de Oceano Pacífico. Só que o rei português não se importou. Por que não se importou? Não esqueçam, Portugal já era uma superpotência na época. Então, eles achavam que já dominavam aqueles que eles precisavam. Eles não queriam investir em outras formas de se buscar mais riquezas. Fernão de Magalhães, como visionário, o que ele faz? Ele vai simplesmente ao rei da Espanha, Carlos I, que financia a expedição, fornecendo ao navegador 5 embarcações e que vão em direção a essa passagem, entre aspas, mágica, que posteriormente seria conhecido como Estreito de Magalhães. Então é isso. E Fernão de Magalhães ele era alguém visionário e isso é mostrado de uma forma muito brilhante, eu achei, na série Sem Limites. É interessante, professor, toda essa questão, né? Porque realmente o objetivo de Fernão de Magalhães não era descobrir. Eu descobri aqui que a Terra é redonda e agora eu vou sair com esse intuito. O intuito era outro. E ele mesmo não imaginava, né, a grandiosidade que ele ia enfrentar. Tanto que a expedição sai aí com aproximadamente 260 homens e retorna para a Espanha com apenas 18. Uma série de questões que acontecem. Muitos morrem em confronto com indígenas, por doenças principalmente. E outra questão também que vale ressaltar aqui, que você já comentou muito bem, professor, é essa ideia da Terra, né, a descoberta da Terra
ser redonda, porque não foi exatamente Fernão de Magalhães, só que a forma como muitos estão retratando, até mesmo a série, é como se ele tivesse feito essa descoberta. Eu vi vários títulos aí em matérias, né? Rodrigo Santoro protagoniza a descoberta da Terra redonda. E vai, então é preciso ter um cuidado, porque as pessoas estão associando o fato de Fernão de Magalhães ter iniciado a viagem que deu a volta ao mundo à questão da Terra redonda, e não é bem assim como você comentou, né, professor? Não é. Isso é realmente aquela velha história. Eu não entendo, cara. Eu acho que as pessoas, em vez de fazer com que as pessoas aprendam, com que as pessoas conheçam, com que as pessoas descubram as coisas, a mídia, muitas vezes, a grande mídia, ela distorce, ela busca chamar atenção, que eu acho muito triste. Dizer realmente que o Fernão de Magalhães prova que a Terra era redonda, desculpa, isso que Colombo já havia feito no século XV. O Fernão de Magalhães simplesmente ele buscou uma outra forma de se chegar aonde os portugueses já haviam chegado, que era nas Ilhas das Especiarias. Acabou. Porque a riqueza. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vasco da Gama, quando ele consegue completar a viagem até as Índias e passa o Cabo das Tormentas, que era chamado, que passa o Cabo das Tormentas, que hoje é conhecido como Cabo da Boa Esperança, ele consegue ultrapassar e chega às Índias. Quando a expedição de Vasco da Gama retorna a Portugal, o lucro que eles tiveram foi praticamente 5 vezes maior do que todo o custo da expedição. Então, eu acho que é algo muito complicado de você entender. Lembre-se, você gastou R$ 1 milhão na viagem. O lucro foi de mais de 5 milhões, ou seja, pagou a viagem, pagou todo mundo. E o lucro foi muito grande. É óbvio que com essa ideia do lucro, principalmente naquela época de um período que nós conhecemos como mercantilismo, em que se buscava exatamente o que o comércio, os metais preciosos, em que há uma franca crescimento da burguesia comercial, isso era algo fantástico. Então, Fernão de Magalhães ele buscava exatamente um outro caminho, porque ele acreditava nesse caminho e foi atrás. Portugal, como eu disse, desdenhou. A Espanha não, porque, não, lembre, o mundo, vamos imaginar o planisfério. Então, nós temos o Tratado de Tordesilhas. A leste, tudo pertenceria a Portugal. A oeste, tudo pertenceria à Espanha. Então, se a Espanha conseguisse varar isso e encontrar as ilhas do outro lado, como eles estavam buscando, ou seja, a ideia de Fernão de Magalhães estava corretíssima. Ele acreditava que este lado não era o quê? O leste português. Só que, como a Terra é redonda, o que acontece? Se ele vai para o oeste, ele vai desembarcar exatamente onde? Onde é leste. A ideia desses navegadores, a ideia dos cartógrafos ainda não era tão clara como a nossa visão que nós temos hoje. Ok? A ideia dele estava correta. Só que o rei, o Dom Carlos I, o rei espanhol, no tratado firmado entre ele e o Fernando de Magalhães, ele foi muito claro: não invada as terras portuguesas, que era exatamente seguindo as leis do Tratado de Tordesilhas. Não esqueçam, mais uma vez, Portugal Portugal é que era a grande potência. Além disso, o rei português era tio do Carlos I, que era o Dom Manuel. Olha que coisa mais louca, isso é fantástico. E aí tá a questão de olhar tudo isso dentro do contexto da época. Mas claro, professor, a gente também tem que lembrar que é uma estratégia de marketing aí, né? Porque afinal o que chama mais atenção? Falar que a série conta a história de alguém que descobriu que a Terra é redonda, ou, né, falar que a série conta a história de alguém que descobriu um novo caminho aí. Claro que teve toda a sua importância, mas há um meio
mais fácil de chamar a atenção do público. Claro que isso não tira a grandiosidade da série, né, professor? Você já comentou um pouquinho aí, mas queria saber até mais, né, a avaliação a respeito de como a série retrata. A gente sabe que sempre tem, né, um pouquinho de fantasia e tudo mais, mas ela realmente é fiel aí à história e vem com uma excelente produção, excelente atuação, cenário, figurino, roteiro, tudo muito bem produzido. Então nós somos levados aí, nós nos envolvemos com tudo que Sem Limites nos apresenta, não é, professor? Eu gostei muito, eu gostei realmente da série, eu achei a série muito boa, como tudo você falou, o roteiro, a produção, a pós-produção. É óbvio, há alguns saltos na série, que não vou falar aqui, que vocês verão, há alguns saltos que são complicados. De repente, do nada, eles estão no meio dos índios e que corresponde na realidade quando eles chegam ao Brasil mesmo. Quando eles chegam ao Brasil, eles vão ter um contato com os índios, eles ficam até um certo tempo aqui, mas do nada eles aparecem em determinados locais. Faltou, eu acredito, é óbvio que isso é a pós-produção, isso é todo um trabalho de escolha do próprio diretor, e quem sou eu para falar isso? A série, como a gente está dizendo, é uma série muito boa, foi muito bem trabalhada. Então, tirando essa questão dos saltos, eu gostei realmente da série. É óbvio, é ficção. É muito importante nós lembrarmos isso, e é triste a gente ter de sempre lembrar. É uma obra de ficção. Isso pressupõe que a liberdade ficcional, a liberdade do diretor em criar ocasiões, criar a própria trama de uma forma que te prenda. Se não é assim, acabou. Principalmente numa época muito diferente da nossa. É muito importante nós lembrarmos que o próprio Fernão de Magalhães, o feito de Fernão de Magalhães foi pouco prezado na sua época também. Então, o feito de Fernão de Magalhães foi um pouco prezado. Esses 18 que acabam retornando, entre eles o próprio Cano, ele acabou fazendo algo que foi contra as ordens do próprio rei da Espanha. Porque ele acaba entrando em terras portuguesas, na área de Portugal, que ele não poderia ter entrado. Uma das caravelas, várias caravelas, eram 5, ou seja, volta uma delas, a Trinidad, que era exatamente a comandada pelo Fernão de Magalhães, eles tentam, após a sua morte, eles tentam voltar, não pelo estreito em si. O que eles buscaram fazer é o seguinte: eles buscaram contornar a América pelo Pacífico para tentar chegar naquilo que nós chamamos de América Central, para ver se conseguiam encontrar com os espanhóis em terras espanholas e passar a mercadoria que eles haviam trazido. Não conseguiram. Então foi algo extremamente penoso. A própria morte de Fernão de Magalhães. Isso não é spoiler, porque isso é história. Então ele morre nas Filipinas, ele é um ataque, ele acaba morrendo. Isso mostra exatamente toda a concepção, como é que eu posso falar, do momento. O homem era importante, principalmente os nobres, eles iam à luta, eles não pegavam, entre aspas, os peões e jogavam os peões para lutar. Eles tomavam a frente. E muitas vezes acontecia isso, morriam mesmo na batalha, morriam em terras desconhecidas e assim vai, né? Professor, e aí eu também queria ressaltar o papel de alguém que foi essencial e é possível ver na série, que é justamente o Juan Sebastião Elcano, porque depois da morte de Magalhães, ele resolve dar continuidade à expedição, o que para muitos ali era uma loucura. Aliás, pessoal, a viagem foi uma viagem extremamente difícil desde o seu começo. Só para chegar aí ao seu objetivo levou cerca de 3 anos. Então imagina 3 anos numa embarcação, né, e durou muito mais, obviamente, e enfrentando uma série de adversidades entre os próprios companheiros, que muitos, quando começaram a perceber que nada acontecia, começaram a achar que o Magalhães realmente estava errado, que ele era louco, e aí depois que ele morre, o Elcano quer dar continuidade, mais uma vez ele enfrenta uma série de adversidades, só que ele, se não fosse ele, realmente a viagem, o objetivo de Magalhães não teria sido concretizado. E hoje sim se dá toda a importância a Magalhães, mas Elcano se tornou aí um personagem realmente secundário, que deveria ser até mais exaltado aí nas obras. Enfim, não é, né, professor?
Eucano teve um papel importante, é óbvio que a cena floreia muito a vida dessa personagem, dessa figura histórica, que é uma figura histórica, mas eu acho que ele teve seu papel preponderante, porque ele realmente ele segue, ele desobedece, como eu havia dito, o rei, porque ele não poderia ter ido a oeste naquele momento. Se ele está no Oceano Índico, o Oceano Índico pertencia já a Portugal. Mas ele vai, é o desespero, ele acaba chegando lá com 18 pessoas. Agora, uma personagem que eu acho tão importante quanto Eucano foi exatamente o italiano veneziano, que é retratado na série, que era o escriba. Uhum, Ele sim. pagou, é muito importante nós falarmos isso, ele paga o custo da viagem, ele quer ir à viagem, ele estava na Espanha quando soube que o Fernando de Magalhães faria essa viagem, e ele, por ser uma pessoa, um conhecedor, um autodidata, uma pessoa que buscava o conhecimento de línguas, etc, etc, ele paga, e pagou uma vultosa quantia para também participar da expedição. E nós conhecemos a vida de Fernão de Magalhães, até do Eucano e dos outros, por meio dele. E ele foi graças a Deus, isso é importante lembrar, o fado esteve a seu lado, ou seja, o destino, e ele foi um dos 18 que retornaram. Então, parte da sua história foi publicada em italiano e depois as pessoas acabaram conhecendo. Isso é muito importante. Agora, é legal lembrarmos isso. Ambos tiveram um papel muito importante. O Fernando de Magalhães chega às Filipinas pela sua autoridade, pela sua vontade, pela sua gana de ir atrás do seu sonho. E o Eucano continua. Apesar de todas as diversidades, apesar de tudo o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: vale muito a pena assistir a série. A série, o figurino é muito bom. É muito importante lembrarmos que não é citada a doença que muitos marinheiros acabam morrendo, que era o escorbuto. O próprio Eucano vai morrer de escorbuto anos depois, numa outra viagem, que era a ausência de vitamina C. Então muitas pessoas morriam. Vasco da Gama já havia comentado a respeito da doença, só que muito tempo depois é que eles foram descobrir isso. Vale muito a pena, eu acho que é isso. É isso aí, pessoal, como o professor Jack falou, não deixa de ser uma aula de história, considerando, né, a gente sempre tem que considerar que há aí a ficção, mas há uma série de temas importantes, inclusive como o professor Jack falou, o escriba. Ali a gente, né, tem um contato maior com a relevância do escriba. O que seria de nós hoje se não fossem os escribas, né? A história chegou a nós por meio deles. Não esqueça, os escribas quem eram? Os contadores de história. Sim. Eram aqueles que escreviam, eram os que relatavam, eram chamados cronistas da época. E os cronistas para nós têm uma importância muito grande. É óbvio, tirando o excesso que todo escriba fazia, que era o excesso, do que todos os cronistas faziam, que era o excesso. Exaltar, né? Exatamente, principalmente os escribas reais, aqueles que eram chamados de cronistas mores, ou seja, aqueles que contavam a história dos reis, de seu reinado, etc, etc. Mas é isso aí, pessoal. Mais uma vez, uma dica aqui excelente para vocês acompanharem aí. E mais uma vez pedimos para se inscreverem, comentarem, dizerem o que achou da série. Se não assistiram, vão lá conferir. E hoje nós vamos ficando por aqui. Até a próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal!